E agora a gente vai reagir a um vídeo da Cronosfera, que é o canal do Guto, sobre capoeira. É um vídeo onde o Guto analisou um pouco de One Piece, ligando One Piece à capoeira. Alguém me mandou isso no Instagram e eu já tinha começado a assistir. Aí eu pensei, cara, vai ser muito mais interessante se eu trouxer um react, né? Porque aí eu vou comentando com vocês sobre. Mas aqui, ó, vou colocar em tela cheia e nós vamos assistir o vídeo do Guto falando que é o Capoeira em One Piece Year 5 é Brasil. Bora ver o que é que o Guto falou de capoeira aqui, que aqui eu tenho meu lugar de fala. Escute o tambor. Eita, peraí, música. Escute o tambor. Escute o Eu já escutei tanto essa música. Escute o tambor. Peraí. Deixa eu explicar, né? Eu falei que eu tenho um lugar de fala porque eu nasci, cresci, sempre fiz capoeira. Porque eu cresci e nasci em uma família de capoeirista. Então, 80% da minha família é capoeirista. A gente viveu de capoeira por muito tempo, literalmente. Tipo, meu tio veio pra Suíça por conta da capoeira. Então, a capoeira é muito presente na minha vida. Então, é por isso que eu disse que eu tenho um lugar de fala. Porque realmente eu nasci, cresci, fui criada com isso na minha vida. Então, quando me mandaram esse vídeo, eu achei realmente fica muito interessante pra gravar um react. Então, bora lá. Depois que eu assisti um resumo de OP, começou a aparecer esse vídeo pra mim. O canal do Guto, ele é incrível. Ele é um dos canais que eu gosto mais de assistir, a Cronosfera. E ele tem uns... não só as análises dele, como... os pontos de vista que ele coloca nos vídeos são muito legais, são muito interessantes. Aliás, eu assisti um vídeo resumindo de OP 2 horas pra entender a história, meu Deus. Eu não vou te ouvir, Thiago. Eu não vou. Eu não vou te dar atenção, Thiago, entendeu? Eu tô revoltada aqui. Mano, eu só não quero tomar... eu não quero tomar direito autoral por causa dessa música. Eu não sei nem há quanto tempo tem essa música, mas eu não quero tomar direito, entendeu? Só isso. Nika, o lendário quebrador de correntes. Aquele que os escravos acreditavam que traria a liberdade. Dizem que seu corpo parece borracha e sua luta ridícula faz os outros sorrirem. O Deus do Sol, também conhecido como o Guerreiro da Libertação. Vocês viram que até a roupa, né? Colocaram uma roupa branca. Mas o que isso tem a ver com capoeira? Ou melhor, existe algo nessa história que não seja capoeira? Eu sei que isso pode parecer absurdo até mesmo em primeiro momento, mas quanto mais eu te contar, mais vai fazer sentido. Bora ver se vai fazer sentido. A gente tem que fazer um mergulho na história. Ah, obrigada, Ponto com de certeza. liberdade de toda a humanidade na nossa história. Tá vendo? A gente tá falando até a introdução foi muito bem feita. Agora vai ter música. Vou baixar um pouco. Eu espero que eu não tô um jeito adorar por causa dessas músicas. Tiago, qualquer coisa você corta a música, não. Quando o Senhor me batia, eu rezava pra meu Deus, como uma pancada. Quando cheguei na Bahia, a capoeira... Olha as imagens, gente, presta atenção. E até hoje ainda me lembro das Nós horas ontem do meu senhor. Trabalha, nego trabalha. Capoeira é uma dança, uma luta,
Arte marcial ou manifestação cultural? Tudo. É tudo. Mais do que isso, capoeira é um símbolo. O símbolo mais forte de libertação do povo escravizado brasileiro. Nos últimos meses eu tenho pensado bastante sobre isso. E a verdade é que existem inúmeras similaridades entre o conceito do Gear 5 e a história de luta de resistência brasileira. E por sua vez, também a capoeira. Será? Similaridades suficientes para parecer Será que o Oda foi longe demais? evidências eram mais do que isso? E no final das contas, se o Oda utilizou de um único registro a entidade de Joy Boy como referência e fez a base de um personagem extremamente importante para a história conceitualmente, faria muito sentido se ele fosse preenchendo a trajetória desse personagem com a maior história de resistência do mundo inteiro. Na verdade, era um capoeirista, era um justiceiro, era um temido. Ele defendia preto, branco, pobre e rico. Tá apanhando, tá fazendo o que de maldade com o cidadão, ele defendia. Ele entrava na briga, podia ter 4, 6. Ele se metia pra defender o fraco. É o Luffy mesmo, isso aí. Quando eu digo que a capoeira é um símbolo da libertação, não tô exagerando. É impressionante que ela tenha sobrevivido e ganhado forma depois de tantas centenas de anos de massacre cultural. A capoeira não surgiu como um esporte, não tinha livro de Com certeza não. ou como escola. Ela foi Era passada necessidade. boca a boca pelas pessoas escravizadas no Brasil. E era uma prática até mesmo proibida por lei pouquíssimo tempo atrás, mesmo depois do fim do período oficial da escravidão brasileira. Um pouco depois da Lei Áurea ser assinada, Marechal Deodoro da Fonseca abriu um decreto que proibia a capoeira. Capítulo 13. Os vadios e capoeiras faziam nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal. E aí, bro? São capoeiragem. Menores de idade, mas mais velhos do que 14 anos, poderiam ser retidos em instituições disciplinares até os 21 anos. E os Se eu não me engano, quando minha família assim, começou não, né? Eles nunca pararam. Mas quando a minha família, quando meu pai era menor, anteriormente, tinha acabado de mudar isso aí. Para a polícia era de suprimir ou arquivar no esquecimento a capoeira e o candomblé. A desobediência... Né, tentaram esconder. Das casas de correção. e esse decreto continuou válido até Tentaram esconder pra não ter revolução. 50 anos depois. Mas o que exatamente era temido? Que mal aqueles movimentos ao som dos tambores representava? Por que queriam apagar a capoeira da história? Aos poucos crescia o receio de que, no meio daquela euforia contagiante, da agitação convulsiva, porém sob controle, estivesse gerando a consciência de uma conformação de identidade étnica. E o que seria mais grave? Germinar embriões de revolta. Olha aí. O que eu falei antes? O poder dominante, temendo prejuízo econômico, tinha insônia só de pensar que o desejo de liberdade pudesse contaminar as senzalas. Olha aí. Vocês estão vendo as ligações, né? Tem muito disso em One Piece. Era muito difícil de se entender pelos Não só com a capoeira, mas com outras situações, outras de conexão cultural, situações históricas. Conceitualmente. Afinal de contas, é uma dança ou uma luta? Eu vou invadir! Aqui nessas terras é proibido lutar! Quem disse que isso aqui é luta? Capoeira é dança. Essa é uma questão que levantam até hoje, até os dias de hoje, você ouve essa indagação. E acredito que qualquer... Lembro que quando eu entrei no trabalho me perguntaram se era uma luta, se era uma dança. Saiba a resposta, mas quem tá de fora não. É uma mentira muito grande, porque não é luta, nem é jogo. Não é jogo, mas é luta. Não é jogo, mas é brincadeira. Não é brincadeira, mas é de verdade. E com essa dúvida, a capoeira conseguiu se desenvolver. Eu já fiz capoeira há uns 15 anos. Tu passou 15 anos fazendo ou faz uns 15 anos que tu parou? Percebesse. Ou que tu começou? A vivência marcante do negro
onde ele sempre foi estrategista para poder conseguir sobreviver. Ele sempre criou artifícios para poder enganar toda uma situação e se manter vivo no espaço. Ensinar os mais novos a se fortalecer, a lutar, a como revidar quando fosse a hora certa e necessária. Tudo isso em silêncio, enquanto os de fora zombavam da capoeira. Não entendiam muito bem aqueles movimentos e olhavam uma cambada. É que a pessoa que nunca passou e nunca precisou, ela vai achar que não é nada, entendeu? Movimentos ridículos. Aqui vou botar na pausa rapidão. Aqui a capoeira ela é vista como uma dança, algo cultural, sabe? Como se fosse alguma coisa... Como se fosse uma coisa bonita de ver, tá ligado? E aí, tipo, a gente sempre tem que estar lembrando quando a gente tá aqui, quando a gente vai nos eventos e tal, que a capoeira ela surgiu de uma necessidade dela. Ela nasceu da necessidade de precisar se proteger, da necessidade de saber lutar e poder se defender, né? E daí, sempre que a gente vai em evento aqui e tal, a gente tem que estar lembrando, tem que estar contando a história. Porque países europeus, eles têm muito essa visão de muito bonitinho, Brasil, Rio de Janeiro, água de coco, sabe? E a gente sempre tem que estar lembrando do quanto o nosso país, não só o nosso país, mas tantos outros, né? Mas a gente fala o nosso porque a gente tem propriedade pra isso. Mas do quanto a gente sofreu e quanto a gente sofre. E hoje, por exemplo, um dos marcos que a gente tá falando mais é sobre os índios, né? Porque a gente sabe que tem toda essa ancestralidade que tá sendo perdida e tal. E é uma coisa que aqui eles enxergam como algo fofo, algo bonitinho de ver. Eles não têm ideia do que a gente passa, e é importante mesmo de mostrar essa visão para as pessoas que não entendem, que estão de fora, que estão olhando só o que passa no filme bonitinho, entendeu? Então... isso aqui é muito importante. Fiz quase um ano inteiro. Boa, Thiago. Já vai dar pra gente lutar quando for. E tudo isso ficava ainda mais enigmático para quem via de fora, porque a capoeira era jogada com uma máscara. Os capoeiristas vestiam uma máscara, mas não uma máscara de pano, uma máscara de plástico, uma máscara de ferro, um capacete ou algo assim. Não, os capoeiristas usavam como máscara o sorriso. O sorriso é a marca registrada dos capoeiras e vadios desde sempre. Seja 400 anos atrás para enganar o feitor. Eu lembro que em umas 3 aulas de capoeira que eu tive, eu tomei bronca porque eu não tava rindo. Pra vocês terem noção. Eu sou uma pessoa que quando eu me concentro, eu não consigo rir, sabe? Eu tô concentrada fazendo alguma coisa. A capoeira conseguia sorrir. E então, temos a junção de 2 respostas para essa questão. Primeiramente, o sorriso... ou eu fico sorrindo igual estabanada. Também acontece. Para si mesmo, para se fortalecer, para ter uma motivação e para conseguir se animar. Mas acima disso tudo, o sorriso era um símbolo que mostrava para os próximos que estavam ao redor. Mostrava que eles conseguiriam sorrir mesmo naquela dificuldade. Mostrava para as próximas gerações que era possível não ser definido apenas pela dor, pelo sofrimento e por tudo que eles passavam. Apesar de tudo, ainda era possível sorrir. E ao mesmo tempo, esse sorriso dado alimentava as forças para que eles continuassem dia após dia na esperança, na busca da resistência. A resistência que um dia traria frutos, pode não ser nessa geração agora, pode não ser na próxima, pode demorar talvez umas centenas de anos, mas se você desistir, ela nunca vai chegar. Um pode ser forte, pode ser valente, mas 2 é mais forte, 3 é mais forte ainda. O povo todo junto é muito forte. E não deixe que nada separe vocês. Nada. É liberdade, é raiz e fundamento, é louvor e é lamento, corpo e alma em movimento. Não existe capoeira sem alegria. Ela pode ser expressada de outras maneiras em períodos históricos, mas o que alimenta a capoeira é a felicidade, a ginga, o molejo,
a tão falada malandragem. Esse hábito de se mover, esse jeito de se mover, esse jeito de levar a vida assustava. Deixava qualquer feitor, qualquer senhor de escravos tremendo, porque eles não conseguiam compreender de onde vinha essa força. E isso fazia com que... E é muito bonito, né? Ver quando as pessoas estão jogando capoeira. Muito bonito de ver. E entendiam como isso era uma força que gerava resistência, a temiam e queriam com todas as forças possíveis suprimi-la, apagá-la, fazer com que ela nunca tivesse existido. 聞いたことないだろうなそれは歴史から消された名前だが人が望み続ける限りその存在が消える Olha aí, tá vendo? Dentro das práticas culturais relacionadas à capoeira, é claro que temos a musicalidade. O reco-reco, o pandeiro, o birimbau, o atabaque, que também é popularmente conhecido como tambor. Eu adoro que quando uma das aulas que eu fui, que o meu tio tava dando aula de música, ele teve que explicar que o atabaque era um tamborzinho pras crianças. Pela música. Músicas essas que vêm para contar vários períodos históricos, sejam ladainhas tristes que contavam causos do passado, sejam músicas que contavam acontecimentos do cotidiano. E o pior é que as músicas, elas dão... Quando você presta atenção nas letras... Músicas que lembravam sempre da esperança e mencionavam um lugar, um reino. E aqui estamos falando de uma palavra que é mencionada em inúmeras e inúmeras músicas de capoeira em qualquer canto do Brasil, que é Aruanda. Ok. Aruanda, historicamente, teve o conceito muito alterado com o decorrer do tempo, o decorrer das músicas. Afinal de contas, a gente não tem registros históricos em livros e bibliotecas. Tudo isso sobreviveu por conta da oralidade. Mas a visão sobre Aruanda, hoje em dia, está relacionada a esse lugar um pouco mais espiritualizado, em que as pessoas possam descansar. Mas acredita-se que tudo isso vem, na verdade, como uma versão um pouco diferente de Luanda. Luanda, local que alguns dos escravos que vieram para o Brasil sonhavam em voltar. Um lugar que, segundo as músicas, era muito mais tranquilo, existia paz, as pessoas eram felizes, não tinha escravidão, o sol brilhava o tempo inteiro. Era um lugar bom para se estar. Sou vento que sopra, eu sou capoeira. A luta de um povo pra se libertar. E dentro da roda, essas músicas não apenas conectam o capoeirista... Tem uma das que falam de Angola também, né? Não contam apenas essas histórias, mas comandam como as coisas vão acontecer. Se o mestre ou o cantador puxa uma música mais lenta, uma música mais calma, você precisa jogar nesse jeito, nesse ritmo. Se de repente Exatamente. puxa uma música mais violenta, uma música mais veloz, uma música mais selvagem, você precisa acompanhar também. Conceitualmente, disse que o ritmo do atabaque define a batida do seu coração. O batuque de lá, oi batuque de cá. Oi batuque de lá, oi batuque de cá. Tem alguém que nasce assim, ouvindo o batuque do coração, vendo o pilê. No melhor o atabaque atrás. A pessoa que fez a edição desse... Essa mistura de conceitos. No fim das contas, a gente tá falando ao mesmo tempo de capoeira e de anime. Aqui, podemos imaginar um jovem brasileiro na praia, fazendo movimentos engraçados de um lado pro outro, vestindo sua tradicional roupa branca de capoeira. Roupa essa intimamente conectada tanto à capoeira quanto às religiões de matrizes africanas, enquanto ostenta um cordão com uma cor diferente na cintura. Junto com seus amigos, rindo, gargalhando, aproveitando o momento de felicidade, mas não se esquecendo de tudo o que aconteceu, de tudo o que os trouxe para aquele momento, de tudo o que ele passou e que o que as pessoas ao seu redor passaram. Conectado Ai, One Piece é tão incrível. de ancestralidade, conectado aos antigos capoeiras e malandros que vieram antes dele e de como, ao redor do tempo e da história, todos eles lutaram pela
liberdade não é apenas pelo uso das roupas brancas, não é apenas pelo seu coração bater no ritmo do tambor, não é apenas por existir em One Piece um reino perdido lendário que as pessoas gostariam de viver, não é apenas pelo Nika ser o deus do sol que libertava os escravos e que as pessoas escravizadas sonhavam com ele o tempo inteiro, não é apenas pela trajetória do personagem do Luffy ser basicamente de libertação de uma ilha após a outra, com um sorriso no rosto, enquanto fazia movimentos que eram considerados ridículos, nem mesmo porque a figura do passado de centenas de anos atrás foi possivelmente traída e esperam o retorno dessa figura até os dias de hoje, e nem mesmo porque Nika carrega uma lança, assim como em todas as ilustrações principais de Zumbi. O que mais se destaca é o conceito da liberdade. Depois de ver essa série de coisas que estão relacionadas à história tanto do Brasil, quanto da capoeira, quanto da resistência dos pretos brasileiros com os movimentos que a gente tem atualmente na história de One Piece, você não consegue deixar de relacionar. E assim, de verdade, por mais que seja apenas uma lista infinita de coincidências, eu acho isso igualmente interessante, porque no final das contas, culturas diferentes, pessoas diferentes em pontos diferentes da história teriam chegado na mesma resolução, na mesma resposta de que esse é o melhor jeito de resistir e continuar lutando pela liberdade. Então, no final das contas, querendo ou não, o Gear 5 é capoeira. Oi, batuque de lá, oi, batuque de cá. Tá arrumando batuque, não pode parar. E é isso, né? Gente, eu curti muito, tá? Eu já deixei até meu like aqui, super merecido. Achei uma análise bem diferente, um ponto de vista bem diferente de One Piece, olhando por esse lado da capoeira, né? Sabendo que o Luffy sempre teve essa personalidade de ser um libertador, não um libertador declarado, né? Não aquele cara que chega e diz, não vou liberar todo mundo, vai todo mundo ficar livre, mas aquele cara que o maior sonho dele é ser livre, ele quer ser o homem mais livre do mundo, ele quer que as pessoas, elas tenham o direito de ser livres. Então, é um ponto de vista muito interessante. Curti bastante as comparações que ele fez com a capoeira em si. E lembrando, né, que o Luffy em si, ele sempre foi muito ridicularizado pelo poder dele, né? Então, esse lado de ser visto do lado de fora como algo ridículo e etc., o Luffy, ele sempre foi, porque o poder dele em si já é ele ser um homem borracha. Isso vira piada, meme na internet. E assim, já é em si um jeito dele bem único, dele ter esse jeito, essa forma de lutar meio ridícula, vamos dizer assim. E o personagem em si sempre ser muito sorridente. Então tem muita coisa que se encaixa muito bem. Como eu disse pra vocês, é uma coisa que é muito importante a gente estar lembrando, que a capoeira ela foi criada por uma necessidade. Necessidade naquele momento de escravidão e etc. E é um pouco como o Luffy, né? A vinda do Luffy ao mar, vamos dizer assim, isso é tudo teoria, né, no caso. Mas a ida do Luffy até o mar foi pra salvar as pessoas. Então, sim, tem uma certa lógica, tem um entrelaçamento, não sei se se diz, mas enfim, tem uma coisa ali que junta, assim, essas duas características da capoeira e do One Piece, do Gear 5, principalmente. Então, achei muito interessante a análise, curti bastante o jeito que o Guto explicou. E é isso, né? Vamos ficando por aqui, que já teve trailer e já teve react. Não esquece de me seguir no YouTube, me seguir na Twitch, me seguir em todas as redes sociais que você quiser, puder e utilizar, e acompanhar o meu conteúdo, porque sempre tá tendo um vídeo novo por aí, e eu tô muito feliz de poder ter feito essa primeira live aqui com vocês. É isso, gente, vou ficando por aqui, e obrigada a todo mundo que apareceu. Alô!